Olá, bom dia, um ótimo domingo para você. Hoje no Agro Paranaíba você vai ver que a Embrapa realiza uma pesquisa para o controle biológico do bicudo, praga do algodoeiro. Para ter o algodão perfeito é preciso se livrar da principal praga, o bicudo. Aqui em Uberlândia, a Embrapa desenvolve uma pesquisa para combater a praga de forma biológica no campo. Pérola do Cerrado, maracujá de sabor leve e casca verde tem ganhado espaço na região. Verde e um pouco menor. Essa é a Pérola do Cerrado. Uma espécie de maracujá bem diferente do que aquela que a gente geralmente encontra no mercado. Em Araguari fica a maior produtora dessa espécie no estado. A colheita já chega a 80 toneladas por ano. A fruta tem ganhado espaço na região, com diferenças na produção e também no sabor. A Serra da Canastra é conhecida pela produção de queijo, uma única receita realizada por longos anos. Agora a região aposta em outra atividade. A força da canastra, já conhecida e reconhecida no Brasil e em outros países na produção de queijo, ganha agora um novo aliado. É o Agro Paranaíba no ar, a sua conexão com o mundo agro. O bicudo do algodoeiro pode destruir até 100% da lavoura, se combatido de forma errada. Os inseticidas químicos podem trazer ainda mais riscos. Para evitar problemas, a Embrapa, em parceria com a MIPA, desenvolve em Uberlândia uma forma do controle biológico da praga. Uma praga tão pequena e com um grande potencial de destruição. O bicudo do algodoeiro pode trazer sérios problemas para a plantação em todo o mundo. Na cultura, o inseto se destaca pelo alto índice de infestação, se espalhando rapidamente, podendo atingir até 100% da produção caso as medidas de controle não sejam adequadas. Inseticidas químicos podem trazer ainda mais riscos para a lavoura. Pensando em formas mais sustentáveis e naturais, a Embrapa estuda em Uberlândia, desde 2019, o controle biológico, em parceria com a Associação Mineira dos Produtores de Algodão. O bicudo é uma praga muito importante para a cultura do algodão, né? É um prejuízo enorme todo ano, né? Exige um cuidado muito grande. Então, a MIPA nos fez uma proposta em como desenvolver um inimigo natural para o bicudo algodoeiro. Uma pesquisa que foi iniciada em 2019, nós nos transferimos aqui para a MIPA, uma parte foi feita lá em Campina Grande, na Embrapa Algodão, e a outra parte nós estamos desenvolvendo agora, que é uma adaptação do sistema de pesquisa. A MIPA também tem uma inteligência, uma qualidade de conseguir tirar da prateleira o conhecimento e aumentá-lo, desenvolver e transformar tudo isso numa produção massal. Isso nos facilita bastante essa cooperação. O projeto trabalha com a produção do hospedeiro, o próprio bicudo em laboratório. Minas Gerais é o único estado que produz este tipo de controle biológico no Brasil. Nós desenvolvemos ele aqui em laboratório, e aí nós, principalmente no momento de estágio de 12 dias, que está no terceiro instar, a larva nós colocamos para que o Jalisco agrandes faça o parasitismo. Ele é um ectoparasitoide, ele vai penetrar, colocar os seus ovos dentro do botão floral do algodoeiro, onde já tem uma larva do bicudo. Esses ovos vão eclodir, emergir a larva, e elas vão se alimentar de fora para dentro, por isso é um ectoparasitoide, a larva do bicudo. E com isso nós vamos ter o controle biológico e vamos conseguir segurar a evolução da praga no campo. Quem vê o algodão sendo utilizado em diversos produtos, como linhas, tecidos e outros materiais, nem imagina a trabalheira que é produzir a matéria-prima aqui no país e no mundo. Isso porque o produtor de algodão enfrenta um grande desafio: combater e acabar de vez com a principal praga que pode destruir as plantações, o bicudo. A relação entre esta praga e o algodão é biológica, é natural, através do semioquímico, sinais químicos que ambos trocam entre si. E, em muitas das vezes, a própria planta atrai a praga. Quando a gente retarda a entrada da praga no campo, que a gente retarda a entrada de inseticidas, nós melhoramos o quê? A polinização, nós
sugerimos aí um aumento de produção e um melhor manejo da lavoura. Uma das principais inovações deste estudo é a utilização de drones para a liberação do parasitoide do bicudo algodoeiro. As aplicações acontecem em fileiras alternadas da plantação, diminuindo em 50% a aplicação de inseticidas químicos. O gerente de produção da AMIPA colabora com o projeto. Especialista em controle biológico, Fauser explica que este formato de combate à praga traz benefícios não só para a lavoura. São várias, né, as vantagens de usar o controle biológico. As principais são diminuição, né, de emissão de agrotóxicos no meio ambiente, né, agrotóxico que contamina o aplicador, a planta, contamina o solo, a água, o ar. Não pisoteio da lavoura, porque a gente faz a liberação com drone, e é um drone elétrico, então não tem emissão de CO2, não tem queima de combustível fóssil, né? É totalmente sustentável. E a gente não tem embalagens, né? Acúmulo de embalagem na fazenda. Então, o controle biológico ele veio como uma ferramenta para auxiliar o produtor, mais uma ferramenta para auxiliar o produtor, dando opção para ele, né, de diminuir essa carga de biológico e trazendo equilíbrio para a lavoura. O custo do combate natural é mais baixo. Além disso, o controle biológico também ajuda na conservação e aumento dos inimigos naturais presentes no agroecossistema. Quando você tira os inseticidas, você acaba proporcionando um ambiente que vai atrair outros inimigos naturais, porque não tem aquela toxicidade ali do químico. A gente percebe que a lavoura vai equilibrando, vai vindo outros inimigos naturais, vão vindo polinizadores, que são abelhas, joaninha e etc., que quando você usa o inseticida você não tem. Então, são várias as vantagens que o produtor tem. O que se pretende na prática é garantir a sustentabilidade da produção do algodoeiro, reestabelecendo a biodiversidade funcional por meio da preservação ou adição de inimigos naturais. O processo de pesquisa está sempre em atualização. Nunca é fácil, primeiro porque nós trabalhamos a inteligência da plasticidade na criação. Conforme nós estamos desenvolvendo, nós estamos buscando outras informações que nós possamos aumentar ou diminuir. Porque você não é igual ao inseticida, né? Você não coloca na prateleira e ele aguarda. Aqui existe um planejamento muito justo, exige uma inteligência aplicada intensa, porque nós temos uma época da safra, nós temos que armazenar, nós temos que cuidar disso e manter isso pronto sempre para ir para o campo. Então, a safra que começa em outubro, novembro, ela se encerra junho, julho, agosto. Então, é o nosso tempo de produção. O bicudo do algodoeiro foi coletado pela primeira vez entre os anos de 1831 e 1835 no México, já aqui no Brasil, em 1983, no estado de São Paulo. Em Minas, as primeiras infestações foram detectadas no final da safra de 1984 e 85, nos municípios vizinhos a São Paulo. O inseto adulto do bicudo é um besouro de coloração marrom avermelhado a cinza escuro, variando sua coloração de acordo com a idade do inseto. Cada fêmea põe cerca de 6 ovos por dia, totalizando uma média entre 100 e 300 ovos por ciclo. O período de incubação é de 3 a 4 dias. Por isso, é importante combater o mal pela raiz. É uma criação acessível, não é uma criação que você demanda muito volume de dinheiro, porque os equipamentos são baratos, são vasilhas plásticas, prateleras, coisas que a gente consegue encontrar em qualquer lugar. Então, a tendência do controle biológico é crescer, é de crescimento. Uma, porque as pragas estão se adaptando com os químicos. Já tem químico que não funciona mais nas pragas. E outra que estão ficando cada vez mais caro, né? Os químicos estão sempre subindo, os impostos estão sempre aumentando, né, nos químicos. Então, nós estamos chegando a um ponto que o produtor, às vezes, não vai ter muita opção a não ser usar o biológico. Cultura do algodão, quando todo mundo, às vezes, passa na estrada, vê, não entende a inteligência que está sendo aplicada, os custos de aplicação, os custos de produção. Hoje, fica em torno de R$12 mil um hectare de algodão para você plantar e colher essa fibra.
Importante o trabalho dos pesquisadores para acabar com a praga do algodoeiro. Iniciamos o último mês do ano e com a expectativa do aumento no consumo de frutas. E esse é um dos assuntos que vamos abordar com o gerente da Ceasa Minas Uberlândia, Cláudio Rodrigues dos Santos, que está aqui conosco no estúdio. Muito bom dia, Cláudio. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Cláudio, conhecendo um pouquinho primeiramente o Ceasa, quantos anos tem o Ceasa? Quantas pessoas passam pelo Ceasa todos os dias? A Ceasa Uberlândia, né, ela tem 45 anos, né, que está em atividade aqui em Uberlândia desde a sua fundação. E hoje a Ceasa tem os dias de comercialização que se concentram mais, né, os dias mais intensos na segunda e quinta-feira e circula em torno de 5.200 pessoas nesses dias de mercado. Quantos produtores e empresas estão instalados no Ceasa? A Ceasa hoje nós temos 3.200 produtores cadastrados, 500 produtores ativos em dias de comercialização e temos hoje 130 empresas atacadistas de frutas e hortaliças também instaladas, né, que são concessionários da Ceasa Minas e ali, né, fazem parte desse processo de comercialização. Além disso, temos 3 associações representativas de produtores rurais, comerciantes, né, lojistas e carregadores autônomos e uma agência bancária. Ceasa Centrais de Abastecimento de Minas Gerais, né? Significa isso, né? Quantas unidades nós temos no estado? Hoje nós temos 5 unidades no interior de Minas e a nossa unidade matriz, né, que encontra-se em Contagem. Uberlândia é uma das maiores, né, em termos de área e também de área construída, né? Extensão e área construída, né? Sim, a unidade de Uberlândia é a maior do interior de Minas, né? Ela é maior em área, em instalações e também valor e volume comercializado, isso comparando com as demais unidades do interior. Nós passamos aí as últimas semanas de muito calor, um calor intenso, né? O que afetou de fato lá no Ceasa? Os preços aumentaram? O que aconteceu nesse período aí para a gente entender, né? Assim, é até bom a gente falar sobre isso, porque nessa época de calor, né, assim, tem fatores positivos e negativos, né? Até mesmo porque há um aumento, né, na procura por frutas nacionais principalmente, né, onde há um aumento dessa oferta nesse período, porque a demanda é maior, o consumo é bem maior. Em contrapartida, né, o segmento de hortaliças, né, ele sentiu um pouco mais, né, o calor excessivo que estava nos últimos dias aí, com certeza estimulou a maturação dos frutos, teve um aumento na oferta e gerou uma queda de preço, né, se compararmos os últimos 30 dias, né, com relação a esse aspecto. E para outros segmentos, como hortaliças folhosas, que está em período de entre-safra, né, que a safra se estende normalmente no mês de maio até setembro, né, então estamos na escassez desse produto no mercado hoje, os preços estão mais altos, com certeza o consumidor sentiu isso já, e a expectativa é que haja um impacto maior ainda nesse grupo de hortaliças em função do período chuvoso que se inicia, também que afeta bastante aí a produtividade. Ou seja, saímos do calor, vamos entrar na chuva, de todo jeito vai aumentar também aí o preço, né, para o consumidor final. A gente pensando alface, né, nos folhosos, sim, né? Verdade. Alface, couve, né? E agora nesse período de janeiro, que é um período de mais chuvas, o que deve crescer aí, o que deve subir de valor? Gera expectativas para o produtor rural, principalmente, né? Porque a questão climática é o principal fator que influencia, né, tanto na oferta quanto na qualidade do produto. E esse período de chuva agora, né, vindo agora, após esse calor intenso que teve, com certeza vai impactar de forma a haver quedas na oferta. Atualmente, né, os preços caíram um pouco do grupo de hortaliças em função, né, como eu falei, da elevação da maturação dos frutos. Tiveram que colher esse produto e trazer para o mercado, né? É o que vai faltar posteriormente, com certeza. E as chuvas, com certeza, influenciam a ação fúngica, há um custo maior do produtor de fazer os tratos culturais, né, o uso maior de defensivo às vezes, né, é necessário, né, para conter essa ação fúngica aí, né, que as pragas e doenças nessa época é bem comum e vai impactar com certeza na oferta e também na qualidade do produto. Qual a expectativa que o produtor tem em questão a preço e também de lucratividade? Que nem sempre queda da oferta significa vantagem para o produtor, né, porque tudo isso está atrelado também à demanda, né, oferta e demanda, às vezes tem uma oferta menor, mas aquele determinado produto não tem uma procura, né, em determinada época também. Então nem sempre significa boa remuneração, né? O produtor pensa bem em colher bem, em quantidade, ter boa produtividade e ter um preço equilibrado. Normalmente isso não acontece, porque sempre não consegue às vezes repassar o custo de produção para o mercado. Então ele vive de incertezas, né? Resumindo. Vamos citar alguns exemplos, né, de frutas, de hortifrutis no geral. O tomate, por exemplo, eu vi agora recente que o tomate, o preço baixou, né?
Sim, teve uma queda, teve um aumento de oferta nesse período, né? Até atribuímos à alta temperatura, né? Como falamos, então chegou a maior quantidade do produto, o preço caiu e fica a expectativa do produtor, né? Assim, que ele vive, infelizmente, incertezas, né? Dá para citar alguns exemplos, assim como o tomate? O tomate, o pimentão, o próprio quiabo, esses produtos tiveram queda de preço. Tá? Mas se falarmos também do grupo de frutas nacionais, né, que é o grupo que está impactando os preços, né, que está um pouco mais caro, produto que tem um custo de produção elevado e sem contar a logística, né, que boa parte das frutas comercializadas vem de regiões mais distantes do país, então está chegando mais caro. E atrelado a isso, a maior procura no período. Para a gente falar um pouquinho sobre o final do ano agora, né, expectativa, a gente já sabe de algumas frutas que são mais procuradas, né? O preço dessas frutas, vamos citar algumas, o próprio pêssego, uva, né? Quais outras que a gente poderia citar? Aqui estão em safra, inclusive, né? O pêssego, a nectarina, né? A ameixa, então, e a uva, né? Por si só, que também é um produto bem requisitado nesse final de ano. E onde gera uma expectativa também de melhores vendas dos comerciantes instalados e produtores rurais que trabalham com frutas. Então, assim, cria-se essa expectativa que mês de dezembro chegando, estamos nos aproximando do Natal, a procura naturalmente é bem maior nessa época. Aí cria-se, né, uma expectativa de melhores vendas, melhor remuneração e melhores resultados. Até porque, em relação ao volume de frutas, para esse mês de dezembro, né, a estimativa é que seja mantida a oferta idêntica ou com poucas variações em relação ao ano passado. Quantos por cento, mais ou menos? Em torno de 2% é o que nós esperamos que tenha de aumento na oferta de frutas, né, para esse final de ano. Tá, essa é a expectativa, então. Tem um trabalho que vocês fazem, inclusive um banco de alimentos no Ceasa, a gente falando a questão de desperdício, né? Porque a alta temperatura também muda, né? As frutas ficam murchas mais rápido, né? É o estado fisiológico dela também. Como é que trabalha, como é que vocês trabalham com esse banco de alimentos para evitar o desperdício lá dentro do Ceasa? Então, a Ceasa desenvolve esse trabalho social, né, já há muitos anos, não só aqui na unidade de Uberlândia, em Contagem, em outras unidades do interior também. E esse produto, na verdade, o excedente da comercialização, aquele que não é vendido, né, na maior parte das vezes em boas condições ainda de consumo, né, até valor comercial, inclusive. Esse produto, esse excedente é destinado a esse banco de alimentos. E esse banco de alimentos faz um trabalho social, né, hoje atendemos 120 instituições que são regularmente cadastradas conosco. E essas instituições, essas entidades atingem um público de 50 mil pessoas aproximadamente, no município de Uberlândia e na região. Que interessante esse trabalho. Aqueles produtores que queiram, né, estabelecer dentro ali da Ceasa, como é que faz? É uma licitação? Como é que funciona esse tipo de interesse aí, quando o produtor tem um interesse? Eu quero também ter uma banca dentro da Ceasa. Como é que é aqui? O produtor rural, na verdade, ele é cadastrado, né? Ele tem que ter a produção, tem que ser produtor do estado de Minas Gerais, para ele se cadastrar conosco. Tem alguns pré-requisitos, né? Então, não é documentação simples, bem simples, na verdade. A gente precisa de um atestado de produção da Emater, a Emater visita a propriedade, faz um laudo do que ele está produzindo e nos encaminha. Né? Fazemos o cadastro do produtor, né, com pessoa física, e ele comercializa ali nos dias de comercialização que ocorrem segunda, quarta, quinta e sexta-feira aqui na unidade. Já o lojista, o comerciante, né, o empresário que está instalado na Ceasa, ele adquire seu espaço, a sua concessão, que é de 25 anos hoje, através de um processo licitatório. Para a gente fazer um mapa, então, da Ceasa Minas Uberlândia, quantos municípios vocês atendem? Nós temos aqui uma rota de alguns produtos, né, de alguns alimentos que passam por aqui, e inclusive até para o próprio Ceagesp São Paulo também, né? Existe essa conexão? Existe sim, vem muitos produtos de lá, principalmente frutas importadas, vem muitas do estado de São Paulo, né, da Ceagesp, né, basicamente, que é a que atende nosso comerciante aqui, que é aquele destinado ao varejista. Hoje, assim, a Ceasa de Uberlândia, nós temos hoje uma relação comercial, né, com muitos municípios, né? São mais de 400 municípios que fornecem para a unidade, né, que temos produtores da região e produtos, né, que não são produzidos aqui, vêm de outros estados. Né? Então, são 400 municípios que fornecem para cá, aproximadamente. Temos hoje 140 municípios compradores, né, do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sudoeste Goiano, Noroeste Paulista. Eles, pessoal, vêm aqui e compram conosco aqui. Sem contar algumas empresas nossas que já destinam produtos para o estado do Mato Grosso, Tocantins, né, que levam diretamente lá e distribuem. Tá bom.
Muito obrigado, então, Cláudio Rodrigues dos Santos, gerente da Ceasa Minas Uberlândia. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Bruno. Estou à disposição. A semana foi marcada por chuva na região depois de um longo período de seca. Amanda Souza chega com a previsão do tempo para os próximos dias. Muito bom dia, Amanda. Olá, muito bom dia, Bruno. Bom dia a todos que nos acompanham. Chegou o último mês do ano e com expectativa até de mudanças no padrão de chuva e temperatura, apesar da persistência do fenômeno El Niño. A gente abre a previsão do tempo hoje já mostrando a anomalia de precipitação que ainda será negativa em dezembro, ou seja, a chuva persiste ainda abaixo do normal, abaixo da média climatológica, o que não quer dizer que não tem previsão de chuva, inclusive até com altos acumulados. Esse segundo mapa já mostra o volume total previsto até o dia 31 de dezembro em Minas Gerais. No Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, acumulados que devem variar entre 60 até 200 milímetros, isso até o finalzinho do mês, o que mostra que a chuva tende a ser até um pouco mais persistente nesse mês de dezembro, mas de modo geral ainda insuficiente para alcançar a climatologia. Já ao longo dessa primeira semana do mês de dezembro, tem previsão de chuvas até expressivas, temporais também, por conta da chegada de uma nova frente fria, que pode provocar volumes acima até dos 50, até dos 60 milímetros em várias cidades produtoras da região. E agora a gente confere até o gráfico de patrocínio, isso até o finalzinho do ano, ou seja, até o dia 31 de dezembro, mais de 245 milímetros esperados, uma chuva frequente, até bem distribuída, intercalada, claro, com alguns períodos de melhoria em que permite até os trabalhos de campo, a entrada das máquinas em campo. Então, de modo geral, tem essa chuva até um pouco mais expressiva com relação aos últimos meses, algo importante para fazer a manutenção da água no solo, pensando no desenvolvimento das lavouras. Já na cidade de Passos, o volume é menor, na casa aí de 155 milímetros, chuvas também distribuídas ao longo do mês, ou seja, todas as semanas também com essa possibilidade de chuva, mas ainda intercalada com alguns dias de tempo seco e quente. Falando até de tempo quente, temos aqui a anomalia de temperatura e dezembro será ainda mais quente do que o normal. Isso ainda sob a influência do forte El Niño, que mantém essas temperaturas ainda muito elevadas, principalmente no sudeste, no centro-oeste. Até acompanhamos aqui a tendência desse mês de dezembro para a cidade de Campina Verde, com temperaturas máximas que ainda devem variar de modo geral entre 33 até 40 graus, ou seja, um mês ainda muito quente. Temos aqui algumas quedas previstas na temperatura com a passagem de sistemas frontais, mas na média ainda um calor acima do normal. E no próximo bloco, vamos mostrar uma variedade de maracujá desenvolvida pela Embrapa, com a participação de um pesquisador do Triângulo Mineiro. Nós voltamos já. Até o último fim de semana foi a Black Friday em todo o mundo, mas a Autos resolveu dar uma esticadinha nas ofertas para você aproveitar esse fim de ano com o melhor que só a Chevrolet pode oferecer. Pois é, a Autos Chevrolet resolveu dar uma seguradinha nas unidades e ainda tem S10 LTZ a partir de R$ 239.990. É isso mesmo. S10 LTZ ano 2023, mas já no modelo 2024, cabine dupla 4x4 diesel, a partir de R$ 239.990. Essa condição imperdível é só para você, amigo produtor rural. E claro, por tempo limitado. Então aproveite esse finalzinho de mês, consulte as condições da oferta e corra para garantir uma das últimas unidades da S10 lá na Autos Chevrolet. Conhecido popularmente como o maracujá do sono, a variedade Pérola do Cerrado vem ganhando espaço na região. Vamos conhecer a plantação do agrônomo que contribuiu para o desenvolvimento desta espécie e hoje cultiva a fruta em Araguari. Mesmo ainda no pé, é assim, verde, que a fruta é consumida. Resultado de um estudo de melhoramento genético da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, esta é uma das 400 espécies de maracujá silvestre, a Passiflora cetácea, mas um outro nome tem ficado mais popular,
pérola do cerrado. Isso porque a planta de custo baixo, alta produtividade e resistência revela um outro sabor para uma fruta tão tradicional nas casas e também na indústria. Essa variedade, né, que é da Passiflora cetácea, ela foi um desenvolvimento que demorou algum tempo e foi em conjunto com a Embrapa, né? O cultivo desse maracujá, para a planta ser um pouco mais resistente, a gente consegue fazer o cultivo dela orgânico com muita facilidade. Tanto essa lavoura que a gente está aqui hoje, ela é um cultivo orgânico, ou seja, né, sem agrotóxicos e com fruto mais, vamos falar assim, mais fácil de comer, né? Uma questão também muito interessante é a polinização, porque o maracujá azedo, né, aquele que a gente está acostumado a ver no supermercado, você precisa fazer a polinização dele todo dia. E esse aqui também, só que em vez de você fazer, quem vai fazer para você é o morcego. Em vez da flor abrir de dia, essa flor abre à noite. As pesquisas indicam que a espécie pode produzir de 8 a 30 toneladas por hectare. A temperatura é um fator importante para definir a produtividade. É no calor que a produção aumenta. No cerrado, a colheita é realizada durante o ano todo, mas a partir de novembro ela é intensificada. A produção vai começar ali mais ou menos final de outubro, começo de novembro e vai terminar, né, entre aspas, até em julho do próximo ano. Eu falo terminar entre aspas porque a produção continua, né, só que com menor quantidade. O cultivo da espécie Passiflora cetácea nessa propriedade que fica na zona rural de Araguari começou há cerca de 3 anos. E dessas espaldeiras, a propriedade já colhe cerca de 80 toneladas a cada ano. E dá para perceber que o fruto colhido aqui, ele é bem diferente daquele maracujá tradicional que a gente compra no mercado, que é amarelo e um pouco maior. Aqui, ó, a gente já encontra ele verde e também um pouquinho menor. E essa fruta aqui já está quase pronta para ser colhida para o consumo. Atualmente, na propriedade, 4 hectares são destinados para a produção da fruta. São 8.000 mudas da espécie. Os estudos indicam que o ciclo da planta pode ser bem superior ao do maracujá tradicional. Atentos à demanda do mercado, a área plantada será maior já nos próximos meses. A gente vê muito potencial nessa planta porque o gosto dela é excepcional. É um gosto diferenciado do maracujá azedo, né? Apesar de também chamar maracujá, né? Mas é um gosto completamente diferente. Eu acho que quem experimentar vai gostar dele, sabe? Eu acho que vai ter um apelo muito grande para o pessoal que consome fruta e está nesse mercado. As diferenças não ficam só na produção, elas chegam aqui, ó, na mesa, também no sabor da fruta dessa espécie. Mas quem vai explicar melhor para a gente é o José Rafael, engenheiro agrônomo que participou das pesquisas. Começo perguntando o porquê da escolha pelo maracujá. Bom, João, é muito simples de explicar, né? Aqui você tem uma das flores de uma das espécies, das mais de 400 espécies diferentes de Passiflora. Então, Passiflora é o gênero que contém os maracujás. Entre essas mais de 400 espécies, nós temos então o Passiflora cetácea, que é esse que vocês viram no campo agora, e mais algumas flores que aqui estão, né, que são de plantas ornamentais. Então, basta você olhar a beleza da flor para se apaixonar. E o nome Passiflora significa flor da paixão. Mestre em melhoramento de plantas, o engenheiro explica que o estudo desenvolvido pela Embrapa aponta que a fruta tem compostos benéficos para a saúde. A Embrapa, no início dos anos 2000, montou um grupo de trabalho especificamente para trabalhar com passifloras. E a gente faz parte desse grupo desde o início, né? E entre as muitas surpresas, nós tivemos a Passiflora cetácea, que fora o sabor, um cheiro extremamente agradável, tem uma série de compostos que têm funcionalidade, que são muito importantes para a saúde da gente. A espécie do maracujá pode ser consumida naturalmente. Ela pode ser usada ainda na produção de sucos, geleias e outras receitas. Em comum com outras espécies, os princípios calmantes. A pérola do cerrado também pode ser encontrada com o maracujá do sono. Os maracujás, de um modo geral, têm vários princípios, né, funcionais, e eles estão nas folhas, nas flores, nos frutos e nas sementes. Então é importante, nesse caso específico aqui, quando a pessoa vai preparar o suco em casa, né, ele bate no liquidificador levemente, né, e vai tirar o excesso de sementes, mas o restinho de semente que fica aqui é muito importante para acentuar sabor e para as funcionalidades. Em 2023, o estudo publicado pela Embrapa completou 10 anos. Mesmo assim, a fruta ainda é novidade para muita gente.
Quando comercializada no mercado, o preço por quilo pode ser até 5 vezes maior do que o do maracujá tradicional. Cenário que pode mudar com o aumento da produção dessa espécie que tem conquistado paladares. Onde você quer que chegue a pérola do Cerrado? Bom, é a todo mundo, né? A todos os locais, né? A gente vive um clima de ansiedade, né, o tempo todo. Então, este é uma das possibilidades, né, um dos frutos que com certeza vai ajudar nesse setor. Vamos saber agora as cotações agropecuárias. A arroba do boi gordo foi negociada na última sexta-feira em Itapajipe por 233, Goiânia 222,50 e Uberlândia 233. Café arábica tipo 6 duro, saca de 60 quilos, em Araguari 930, Guaxupé 950 e Patrocínio R$ 980. Milho seco, saca de 60 quilos em Capinópolis, R$ 60. Cristalina, R$ 50. E Uberlândia, R$ 54. Soja em grão, saca de 60 quilos, em Rio Verde, R$ 120. Sorriso, R$ 123,60. E Uberlândia, R$ 139,50. Na última semana, o ministro da Agricultura e Pecuária esteve na Arábia Saudita. Foi apresentada a intensificação da produção de alimentos de maneira sustentável. Esse é um dos destaques de Pedro Canguçu, que fala conosco direto de Brasília. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Bruno. Isso mesmo. Na última semana, em missão no Oriente Médio, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, participou de uma reunião com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Entre os temas discutidos foi apresentada uma proposta para a intensificação da produção de alimentos de maneira sustentável por meio da conversão de pastagens de baixa produtividade, o que pode dobrar a atual produção do país sem desmatamento e com baixa ou nenhuma emissão de carbono. E o governo federal comemora a abertura de 6 novos mercados para o agronegócio brasileiro, sendo 2 mercados para a Colômbia e 4 para o Japão. O anúncio foi feito pelo secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, Roberto Perosa, na manhã da última terça-feira. Com a Colômbia, foram abertos mercados para farinha e óleo de peixe destinados à alimentação animal provenientes do Brasil. Já para o Japão, as aberturas são referentes às carnes enlatadas e extratos bovina e suína. Ao todo, desde o início de 2023, os produtos agropecuários brasileiros, com uma pauta diversificada das exportações, já conquistaram a abertura de 71 mercados nas Américas, Ásia, na África, Oceania e Europa. Plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento e de queimadas no Cerrado foi lançado essa semana com a participação de 13 ministérios e 22 órgãos convidados. A iniciativa é considerada o maior programa de produção sustentável de alimentos do mundo e tem foco na produção com rastreabilidade e sustentabilidade, sem comprometer as florestas. A 4ª fase do plano estabelece o compromisso de alcançar desmatamento zero no bioma até 2030, com a eliminação do desmatamento ilegal e a compensação da área suprimida e dos gases de efeito estufa emitidos. O governo federal lançará planos de prevenção e combate ao desmatamento para todos os biomas até o fim do primeiro semestre de 2024. Bom, Bruno, eu vou ficando por aqui. Para vocês, uma ótima semana e até domingo que vem. Você que planta, que alimenta, ordenha, protege, trata, cria, inova, que inspira a próxima geração de mulheres e homens do campo. No Cicobi Aracop você tem acesso aos recursos do Plano Safra de um jeito mais fácil e mais próximo, com quem você conhece para custear, investir e ampliar sua produção. O Cicobi Aracop sabe a importância do crédito rural para o desenvolvimento do país. Espera você com as melhores condições do mercado, facilidade e segurança. Cicobi Aracop, a maior repassadora de crédito rural de Minas Gerais, está aqui, pertinho de você. Mais que uma escolha financeira, Cicobi Aracop é o parceiro certo do produtor rural.
É hora do nosso Tira Dúvidas. Eu sou a Marli Alcântara, eu moro aqui no Moarama e eu amo plantas e esse aqui é um jasmim e eu venho lutando com ele há muito tempo e ele vive dando essa coisinha branca que eu acho que é pulgão ou cochonilha e acaba e volta e aí enfraquece a planta. E eu amo esse jasmim porque ele dá uma flor muito cheirosa. Dona Marli, na verdade o que chegou até a sua planta são cochonilhas. E quem vai explicar para a gente melhor é o professor Marcos Vinícius, especialista em controle de insetos aqui da UF. Professor, para erradicar de vez o problema, é inseticida? Na verdade ela pode amenizar muito o problema dela com a utilização de alguns inseticidas. Eu particularmente não recomendo que ela compre inseticidas químicos comuns. Ela poderia escolher, por ser a coisa no quintal da casa, produtos menos agressivos para a saúde, como óleos minerais, extratos de NIM. Se ela quiser ainda, existe uma vasta literatura a respeito de receitas caseiras de inseticidas. Eu recomendo que ela procure de empresas de pesquisa, como a Embrapa, por exemplo. E se ela quiser ainda, ela pode substituir com coisas que ela tem em casa. Eu dou como exemplo a utilização de óleos vegetais, como o azeite ou o óleo de soja, que substituiria o óleo mineral. Além disso, existe a possibilidade de utilizar a farinha de trigo com água, que acima de 10% de farinha de trigo, nessa solução com água, você já pulveriza isso em cima dos insetos e eles acabam ficando grudados e acabam morrendo. Uma coisa que ela tem que tomar bastante cuidado é que algum desses produtos pode queimar a planta. Então é sempre recomendado aplicar primeiro numa parte pequena da planta e no dia seguinte você avalia se a planta respondeu negativamente ou se não deu nenhum problema. Não tendo problema, repete essa aplicação a cada 3 dias, 5 dias ou à medida que for necessário. Professor, obrigado por tirar as dúvidas da Dona Marli. E Dona Marli, lembrando, regar sempre as plantas com uma frequência maior também pode ajudar a minimizar o problema. E no próximo bloco, uma região conhecida pela produção de queijos aposta em uma outra atividade. O cultivo de oliveiras é a Serra da Canastra. Rápido intervalo, fique com a gente, nós voltamos já. Agora tem um recado para você pecuarista. Se você quer garantir equilíbrio e saúde do seu rebanho, você precisa conhecer o volumoso Briquifeno, feito com 100% de fibra. O Briquifeno é o alimento compactado que não fica azedo no coxo e é livre de mofo, bactérias e contaminantes. Fácil de ser transportado e armazenado. Ele rende até 6 vezes o seu volume ao ser diluído em água. Um alimento natural, pré-cozido, que contém fibra e proteína de fácil digestão e paladar do animal. Um ótimo adaptador de dieta. A tecnologia utilizada transforma o fardo de feno picado como se o animal tivesse mastigado. O Briquifeno é vendido em todo o Brasil em sacos de 60 quilos. Procure a revenda mais próxima de você. O melhor custo-benefício do pasto ao coxo. Briquifeno, o alimento certo para o seu rebanho. Vamos saber agora a agenda de eventos do agronegócio. No distrito de Santa Rosa, em Uberaba, está acontecendo a 51ª edição da Feira Rural, até às 7 da noite. Haverá leilão de gado, feira gastronômica e produtos artesanais e até show sertanejo. O evento conta com o apoio da Secretaria de Agronegócio, Emater e Fundação Cultural de Uberaba. De 4 a 6 de dezembro será realizado de forma online o 2º Congresso Internacional de Medicina Veterinária Preventiva, o COVEPRE, voltado para pesquisadores, profissionais, técnicos e estudantes. Serão discutidas práticas e novas abordagens para a atuação do médico veterinário. Inscrições pelo site even3.com.br. Dias 14 e 15 de dezembro, em Londrina, no Paraná, acontece o 10º Encontro Nacional da Soja, com o objetivo de ampliar a troca de conhecimento sobre a produção de soja entre a universidade, setor privado e o campo.
O evento, organizado pela Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, será presencial e contará com transmissão ao vivo. Inscrições pelo site da FEALC. Dia 12 de dezembro, na Unipan, em Patos de Minas, acontece o Café com Negócios, com a participação de Rafaela Gontijo Lenz, fundadora da Nu Alimentos, eleita pela Forbes Brasil como uma das mulheres mais poderosas do agronegócio. Informações pelo WhatsApp 349-9975-3621. A Federação dos Cafeicultores do Cerrado realizou na quinta-feira uma cerimônia para apresentar os campeões do 11º Prêmio Região do Cerrado Mineiro. O evento reconheceu os melhores cafés dos 55 municípios que compõem a região, valorizando o esforço dos cafeicultores na produção de cafés de alta qualidade. Destaque também para a responsabilidade e rastreabilidade na produção de café. E, claro, celebraram a safra anual. O queijo da canastra já é reconhecido mundialmente. A forma de produção é a mesma há mais de 200 anos. Agora o queijo ganha um aliado, o azeite de oliva. As primeiras oliveiras já foram plantadas na região da Serra da Canastra. E a Mônica Cunha foi conferir. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Apresenta Viver de Minas. Os caminhos da canastra revelam uma natureza ímpar. A cada trecho da estrada, nuances de uma terra próspera. Para desvendar cachoeiras, cenários e trazer dela a matéria-prima para um produto que tem a cara e o sabor de Minas. O queijo canastra, que está longe de ser apenas um tipo de queijo, ele é o queijo e tem motivos para tal feito, o chamado terroir, que são o pasto, o relevo e o clima. Além de outros fatores que fazem o queijo ser único. E só é queijo canastra aquele produzido em 7 cidades. São Roque de Minas, Bambuí, Medeiros, Tapiraí, Pinhuí, Delfinópolis e Vargem Bonita. Para não ter dúvidas, tem a marca, uma etiqueta de caseína que vem da proteína do leite para identificar de onde é e quem produziu. É preservar uma tradição de mais de 200 anos. É a história de tantas famílias como a de Maria Lucília. Ainda menina, preparava queijinhos e vendia aos parentes. Sempre soube que era esse o ofício, mas chegar até aqui não foi fácil. Do campo saiu para estudar, mas a cidade não era o lugar dela. Então, depois de se casar, ela e o marido compraram um pedaço de chão. Tudo muito improvisado nesse canto para o preparo do queijo. A matemática era assim, produzia pouco, vendia barato. Ficou insustentável, até que em 2013 se associou à APROCAN, a Associação dos Produtores de Queijo da Canastra, da qual ela é hoje presidente. À mesa está o queijo fabricado aqui, para ser degustado com café e com orgulho. Junto à tábua estão os 3 prêmios conquistados na França em 2018 e foi a primeira vez que ela participou de um concurso. Para ela, o reconhecimento de uma atividade até então considerada clandestina e a chance de inovar e oferecer um produto de qualidade. A associação ela busca muitos recursos através de parcerias, cursos com pessoas de fora, até mesmo do exterior, vem cuidando. Tem a mestraria também, que prepara os produtores. A associação faz um trabalho de divulgação do nosso queijo e isso resulta em um bom produto. Na fazenda, o gado aumentou nos últimos meses. Cabeças de gir e holandesa. O leite é tirado pela manhã e à tarde. E agora tem o espaço para maturar e embalar. Lucília conta que a produção já não é mais a mesma, mas tem como mudar. Cada vez mais o produtor aderir à associação, a esse projeto, que mudou a nossa vida, que mudou a vida da minha família e que pode mudar e agregar para várias outras, Então acho que o produtor ele tem que ver esse mercado como forma de
valorização para ele, né? Que ele vai ter um trabalho por trás, né? De qualidade e dedicação, mas ele também vai ser bem remunerado por isso. E eu acho que essa nossa história com o queijo da canastra, como um todo, ela precisa ser resgatada de alguma forma. E para todos. Hoje são 750 produtores na região da canastra e a associação está aí para oferecer cursos, apoio técnico e visita nas fazendas, aguçando o paladar dos turistas. Para garantir segurança e qualidade desse queijo artesanal, a EPAMIG, empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, faz um monitoramento constante e capacita os produtores com orientações que vão desde a higiene, as boas práticas em cada fase da produção e o cuidado com os resíduos, além do manejo e a alimentação do gado. Por aqui, a EPAMIG e a Emater, duas empresas públicas vinculadas à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas, desenvolvem projetos em conjunto. Entre eles estão os que buscam tecnologias para atender às exigências do consumidor que quer um produto cada vez mais próximo do natural, que desperte o gosto e seja seguro. Para você ter uma ideia, Minas é o mais importante produtor de queijos artesanais do Brasil. É enxergar um horizonte com entusiasmo para o segmento. Nessa queijaria em São Roque de Minas, a Silvana recebe gente de todo lugar para experimentar uma fatia ou mais e levar para casa o gosto da tradição. A fazenda, que tem um apelido carinhoso, Roça da Cidade, está na 5ª geração. A paixão e o respeito movem esse lugar. As vacas estão livres pelo pasto. A ordenha é diária e o trabalho é uma obra de arte, sem pressa. E até a forma de apertar interfere no sabor. A maturação leva 14 dias e uma curiosidade, a receita é uma só. É uma receita que vem, né, de muitos anos. Então, essa já é a 5ª geração queijeira, né? E o que diferencia os queijos é exatamente isso, a maturação. Por exemplo, um queijo mais jovem, esse aqui, por exemplo, ele tem 14 dias. Então ele é um queijo de mesa, um queijo para toda hora. Ele não está mais aquele queijo branquinho, né, que já está com essa coloração mais amarela, mas também não está aquele queijo muito forte, que é o queijo que já tem mais de 20 dias. Esse queijo, ele tem que ser cuidado diariamente. A gente tem que lavar esse queijo, a gente tem que secar esse queijo, a gente tem que limpar a prateleira que esse queijo fica. Por quê? Porque ele sendo de leite cru, ele é um queijo vivo. Então, a gente tem que lavar, secar e cuidar para ele não mofar. E é um trabalho diário. A força da canastra, já conhecida e reconhecida no Brasil e em outros países na produção de queijo, ganha agora um novo aliado. São as oliveiras que começam a ser plantadas aqui no distrito de São João Batista da Canastra e que daqui a alguns anos vão produzir bastante, tornando assim um casamento, vamos dizer, perfeito também, a combinação do queijo e do azeite de primeira. A ideia foi de um empresário de Uberlândia no Triângulo Mineiro. Aqui, 1000 pés já brotam da terra, mas 5.000 devem ser semeados em breve. E a previsão é favorável, porque o solo é perfeito e a altitude é certa. São 200 horas de frio intenso por ano. Temperatura entre 8 e 10 graus, que muito agrada a árvore. 4 variedades foram plantadas, da Itália, Espanha e Grécia. O azeite a ser produzido daqui uns 3 anos será o blend dessas espécies. Quem cuida é a Tatiana Toledo, com orientação e o olhar atento aos nutrientes e ao foliar, que é a poda para que não haja sombra nos galhos e a planta possa frutificar. Eu costumo falar que são minhas filhas, né? Cada uma é uma filha que eu tenho, então é como uma gestação mesmo. Elas vieram pequenininhas, né? Agora já estão desse tamanho e daqui uns 2 anos, né? A gente já vai estar com elas floridas, cheio de azeitoninhas, né? É um semear que emociona, não é? É um semear que emociona, justamente. É a gente saber que a gente cuida, né? E que logo, logo elas vão estar dando seus frutos, né? É o plantar e colher, né? As oliveiras ficam num condomínio fechado,
Quem morar aqui terá o incentivo para cultivar oliveiras no quintal de casa. Nós teremos uma sala de estudo, nós teremos pesquisadores também que fazem parte da nossa equipe, né? A EPAMIG também, que é nossa parceira, e a gente vai querer também dar esse suporte, né, para quem quiser plantar oliveiras aqui na Serra da Canastra, tanto da comunidade como da redondeza. O produto valoriza o outro, né? Andam juntos, a gente tem que aproveitar o que a gente tem de melhor, que é o terroir, o clima, o solo e essa diversidade que a canastra oferece. Tá vindo aí o azeite, tem o café, tem o queijo, por que não daqui a pouco a charcutaria, né? Então, assim, é um meio de sobrevivência que os produtores vão buscando e cada um vai para aquele lado que mais tem facilidade, né? Um agrega o outro. Um agrega o outro. Como escreveu Guimarães Rosa, é junto dos bons que a gente fica melhor. O azeite de oliva pode ser um grande aliado para o queijo da canastra. Essa combinação tem tudo para dar certo. E chegou ao fim o Agro Paranaíba deste domingo. Você pode assistir ao nosso programa através do canal da TV Paranaíba no YouTube ou pelo Paranaíba Play, que você pode baixar de graça na loja do seu celular. Participe conosco, envie sua dúvida, dica ou sugestão pelo nosso WhatsApp 349-9897-1000. Eu te espero domingo que vem às 10 da manhã. Grande abraço para você e uma excelente semana.